Louvado e engrandecido seja o Senhor por mais um dia, mais uma tarde aqui estudando a Palavra de Deus. E hoje nós iremos ver o cuidado de Deus na vida de alguns profetas, alguns missionários da Bíblia, né? Que possamos tirar como exemplo para a nossa vida diária. Então hoje lá em 1 Reis capítulo 17, ao 7 diz assim: Elias prediz contra Acabe alimentado pelos corvos. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Carite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, bebia do ribeiro. E aconteceu que, passados os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então ali, Elias era profeta de Deus. Então Elias obedecia ao que Deus mandava ele dizer, né? Então ele profetizou a Acabe que ali haveria uma grande seca. E todo mundo que já viveu, alguém aí que já viveu numa terra seca sabe como é difícil a vida. Então Deus ali teve o cuidado de mandar Elias para um lugar perto de um ribeiro, né? Olha o cuidado do Senhor na vida do profeta. Então, Deus ordenou ao profeta Elias que ele profetizasse a Acabe, né, sobre a seca. E Elias, como um servo fiel, obedeceu. E aqui no Salmo 34, versículo 9, diz assim: Nada falta aos que temem ao Senhor. Então Elias temia ao Senhor. E como diz no Salmo, nada faltou a ele. Porque o Senhor Deus mandava os pássaros levarem pão e carne para Elias, dia e noite. E ali ele estava num ponto estratégico, né? Perto de um ribeiro, onde não iria passar sede e nem fome. Deus ordenou aos pássaros que levassem. Olha que maravilha! Quando obedecemos a palavra do Senhor, quando obedecemos o que Ele nos diz na Tua palavra, Ele faz o impossível acontecer. O profeta Elias foi obediente. E Deus mandava os pássaros ir lá para alimentá-lo. Que maravilha! Que Deus maravilhoso! Que nessa história possamos tirar lições para as nossas vidas, quando o medo chega até o nosso coração, principalmente aquelas pessoas que trabalham por conta própria, né? Que não sabe se o dia vai ser bom, se não vai, no seu comércio. Aí vem o pensamento, final do mês, conta para pagar, boleto chegando. Meu Deus, e agora como que vai ser? Olha para um lado, olha para o outro. E aí, Deus? Aí já vem aqueles pensamentos negativos, né? O medo assolando ali o coração, não consegue dormir, o coração palpitando. Chegar tal dia, não ter esse dinheiro. Mas nada falta aos que temem ao Senhor. Meu irmão, se você teme a Deus, no último momento Deus vai agir.
como ele fez com o profeta que mandou os pássaros alimentá-lo, ele vai fazer na sua vida, com essa condição, se você teme a ele, se você tem o temor dele no seu coração. O impossível ele faz acontecer, que quando você vê, você fica maravilhado. Como assim? No último momento Deus agiu. E é dessa maneira que ele faz aos que o temem. Desse mesmo jeito ele fez também na vida de Paulo. Deus cuidou de Paulo. Quando Paulo foi prisioneiro ali naquele navio, que aconteceu uma forte tempestade, ele e aquelas outras pessoas ali, correndo risco de morrer, né? Quando Paulo estava ali enfrentando aquele perigo, Deus enviou um anjo para Paulo para dizer que ele estava aguardando a vida de Paulo e a vida de todos que estavam naquele navio. Então Deus faz desse mesmo jeito. Pois eu confio em Deus. Atos 27 e 25. Tem que ser a nossa declaração ao acordar. Eu confio em Deus. Quando aqueles pensamentos negativos quiserem tomar conta da nossa mente, né? Ai, isso não vai dar certo. Não. Aí você paralisa esses pensamentos com a seguinte declaração: eu confio em Deus, porque eu sei que Ele vai agir. Então Deus cuida de nós em todos os momentos de nossa vida. Quando enfrentamos algum perigo, Deus está ali, cuidando de nós. Mas para isso, temos que ter o temor do Senhor. Temos que temer a Deus para que o milagre possa acontecer. Então, que nessa tarde possamos refletir nessa palavra. Confiar, temer a Deus e obedecer ao que Ele nos diz. E com certeza, grandes coisas iremos presenciar. O sobrenatural de Deus será constante em nossa vida. Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.